Nós vamos pedir a Jesus, que é mesmo o grande idealizador de toda a obra no bem no nosso planeta, né? A gente tem certeza absoluta que a estruturação dessa casa abençoada que nos alberga partiu em primeira instância do coração do Mestre, lá atrás, quando ele trouxe para nós as bases da verdade da vida localizadas no Evangelho que os seus seguidores anotaram. O assunto de hoje versa sobre a história evolutiva da nossa humanidade, alcançando-nos no atual momento em que, finalmente, nós estamos dispostos a trabalhar. A parábola dos trabalhadores da última hora, então, reflete a nossa caminhada de espíritos imortais desde a fase embrionária, né, desde a fase primitiva, até o atual momento, quando nós nos encontramos com os valores da verdade, ainda que de forma inicial, né? Nós vamos ler a passagem, depois nós vamos linkando o texto com as bases que a doutrina nos traz, com os textos de Emmanuel que abordam a questão, beleza? Está localizada no capítulo 20 de Mateus, né? Lembrando que o Evangelho de Jesus, ele é trazido, ou ele é narrado por 4 evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Lembrando que Lucas não conviveu com Jesus, Lucas foi só um interpretador do pensamento de Pedro, porque Pedro era semi-analfabeto e não anotou. Então, quando Lucas se engajou no movimento cristão, Jesus já tinha sido assassinado, já tinha sido crucificado, né? Então, o que ele fez foi, ouvindo as narrativas de Pedro, anotar, tá certo? O texto de hoje está localizado na anotação de Mateus. De forma geral, quase todos os textos dos 4 evangelistas têm mais ou menos o mesmo contexto, traçando ou trazendo para nós os feitos praticamente iguais, praticamente os mesmos. A diferença está na característica de cada discípulo, né? Mateus é minucioso, Marcos trabalha os aspectos históricos, Lucas é mais científico e João mais espiritual. Na soma dos 4 evangelistas, nós vamos ter uma substância bem considerável no campo do equilíbrio dos caracteres, tá certo? Então, a passagem que nós estamos estudando está no capítulo 20 da anotação de Mateus em torno do Evangelho de Jesus. Jesus utilizava dessa didática, que são as parábolas. Parábolas são pequenas histórias, com um conteúdo mais simples, que favorece um entendimento mais tranquilo para um indivíduo mais simples, para um indivíduo mais... enfim, foi trazido para que todos pudessem entender a mensagem. Quando Jesus tinha que tratar de uma forma mais aprofundada, era uma conversa particular entre eles e os seus seguidores mais próximos, chamados de apóstolos. De forma geral, quando ele falava para a multidão, que eram mesmo crianças espirituais, né? Arruma cadeira o pessoal que está chegando. Pode entrar. Então, assim, de forma geral, a parábola geralmente era trazida quando caminha, né? Preocupa não, tá tranquilo. Que bom, né? Então, nessa passagem, Jesus está abordando para um grupo mais específico, juntamente com os seus discípulos, um assunto que é de primordial importância, como nós dissemos. Então vamos ler o texto. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia e mandou-os para a vinha. Cerca da hora terceira, saiu novamente
e viu que estavam outros ociosos na praça. E disse-lhes: ide também vós para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Outra vez saiu, cerca da hora sexta e da hora nona, e fez o mesmo. Igualmente, cerca da hora 1/10, saiu e achou outros que lá estavam e perguntou-lhes: por que estáis aqui ociosos o dia todo? Responderam-lhe eles: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: ide também vós para a vinha. Ao anoitecer, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Chegando, pois, os que tinham ido cerca da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Vindo então os primeiros, pensaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o proprietário, dizendo: esses últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualastes a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o forte calor. Mas ele respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustasse comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos. É claro que isso tudo aqui está dentro, o texto propriamente dito é um texto que, observado ao pé da letra, ele aparenta uma injustiça de fato, né? Uma preferência do dono da terra para aqueles que vieram por último em relação aos primeiros que trabalharam o dia inteiro. O que nós vamos precisar entender aqui, e em qualquer estudo do Evangelho, é que eu tenho que sair do contexto material para um entendimento na linha espiritual da vida. Jesus não veio trazer informação de mundo material. Jesus veio inaugurar a era, o dia espiritual, o dia do Espírito. E aí nós vamos precisar localizar o contexto do texto dentro de uma linha mais ampliada, onde houve uma movimentação espiritual no campo do trabalho para Deus desde os primeiros dias. Nós pegarmos o livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, nós vamos encontrar ele lá tratando da inauguração, da pedra fundamental do nosso planeta. Diz ele que há mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás, a pleiade de espíritos responsável por todas as moradas planetárias, ou seja, a diretoria do universo, reuniu-se nas cercanias do nosso sistema solar para que houvesse a eleição de um espírito que seria o governador espiritual de um novo planeta que seria construído. Essa equipe, essa pleiade de espíritos que governa todas as moradas planetárias tem como um dos seus diretores esse que nós conhecemos como Jesus. E naquela ocasião, Jesus foi então eleito para arquitetar, organizar, construir e direcionar o planeta que ia levar o nome de Terra. Então, se nós trouxermos isso para o campo o texto que nós estamos estudando, para o campo do entendimento espiritual, a fase inicial ou o primeiro dia tem relação com esse momento em que Jesus, guindado à condição de coordenador geral de um novo planeta, organizou a estrutura de construção do mesmo através da localização de espíritos co-criadores em plano maior, para que houvesse o início da vida orgânica, o ajuntamento das energias para a formação do nosso orbe. Emmanuel fala que, nesse momento,
os espíritos co-criadores em plano maior ou os trabalhadores da primeira hora narrados aqui no texto, recolheram a partir de indução mental, imagina, né? Tem que ser um espírito top de linha, né? Recolheram da poeira cósmica que gira em torno do nosso Sol os elementos iniciais que formariam a estrutura material do nosso planeta. Alguns milhões de anos, né, gente? Na realidade, alguns bilhões de anos, até que houvesse o esquentamento, o esfriamento, tudo debaixo de um processo de experimentação constante até que surgisse a possibilidade da vida começar a se manifestar. Isso aí, gente, é coisa de gente que já tem uma condição espiritual muito avantajada e que estava perfeitamente alinhado com o pensamento do Cristo, com o pensamento de Jesus. Primeiro dia. Quando a estrutura se deu, necessário havia, essa estrutura material, né? Necessário havia de trazer novos espíritos técnicos especializados na constituição de organização fisiológica, de manifestação de vida propriamente dita. Se a gente pegar aqui na Gênese de Moisés, nós vamos encontrar aqui, vou pegar aqui, peraí. Bom desse trem aqui, que esse trem aqui é fácil, viu, gente? Opa, achei. Na Gênese de Moisés diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, aqui, nominado pelo grande legislador Moisés, tem relação. Espera aí que ela vai bater uma foto. Deus, quando Moisés nomina Deus, Moisés está nominando os espíritos que o guiavam, que ele sempre nominou de Deus, porque ele não tinha ainda uma noção mais ampliada de Deus. Então, esse processo de criação do planeta é de responsabilidade de Jesus, o arquiteto sideral, capitaneando, né, ou coordenando aquela pleiade de espíritos ou os trabalhadores da primeira hora, para organizar a parte inicial, que é essa fase que daria uma condição razoável para a vida surgir mais adiante. Tá dando para acompanhar, gente? É muito importante a gente entender isso, porque dentro do Evangelho nós vamos encontrar passagens que muitas vezes se tornam impossíveis de serem interpretadas se nós não as observarmos pelo ângulo espiritual. Se nós não buscarmos esse aprofundamento mais detalhado, nós vamos empacar e o Evangelho vai se tornar um livro chato de ser estudado. Tá? Então vale sempre, quando nós tivermos disposição, virmos para a Casa Espírita para estudar o Evangelho, porque nós vamos estudar dessa maneira mais amildada, dando uma condição de ampliar a nossa capacidade de entendimento em torno das coisas. Tá? Então está dizendo aqui na interpretação de Moisés em torno dessa história que está sendo narrada aqui, cá nos Trabalhadores da Última Hora e lá no livro A Caminho da Luz também. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aqui nós já estamos naquela fase em que o esquentamento e o esfriamento se deu e já começou a estruturar a atmosfera, camada de ozônio, que ele está falando aqui ó, de céus e de terra, né? Estruturação da parte embrionária da manifestação da vida. Num primeiro instante surgiram os oceanos e os cientistas especializados no surgimento da vida na Terra já descobriram que a vida iniciou-se no fundo das águas tépidas dos oceanos iniciais. Né? E Emmanuel trata do assunto também, dizendo que a matéria inicial ou a energia espiritual inicial se apresentou também
no fundo dos oceanos, dando origem aos seres unicelulares, as amebas, e uma série de outros seres unicelulares que foram o embrião da formatação e da organização da vida no planeta. Tá dando, gente? É um pouco técnico esse trem. Daqui a pouco chega no nosso nível atual e a gente vai sentirmos-nos tocados em nossas feridas. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, alguns bilhões de anos, tá, gente? E houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez a separação entre a luz e as trevas. Claro, uma licença poética aqui do Moisés para trazer essa organização de toda a estrutura que dá um equilíbrio à vida como um todo, né? As estações do ano, o dia e a noite, são essenciais para que a vida se apresente com essa beleza que nós estamos vendo aqui. Olha que beleza. Isso aqui é o resultado matemático da ideia de Deus, né, gente? Mas não a beleza como essa que nos envolve, que nos circunda aqui nessa casa abençoada, e dizer que isso veio do nada é realmente uma falta de raciocínio e muitas vezes uma prepotência, né? Por aqueles que estão vinculados mais matematicamente à vida. Deus está presente em tudo, né? Desde a perfeição da molécula mais inicial, né, até o macrocosmo, nós vamos perceber um alinhamento minucioso que gera todo esse equilíbrio que nós encontramos em qualquer parte dos universos, inclusive aqueles que nós ainda não alcançamos. Tranquilo até aqui? E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Então, Moisés continua narrando para nós aqui todo esse processo que implicou em qualquer constituição planetária que se dê no universo afora, porque segundo os Espíritos, lá no livro dos Espíritos, Deus cria incessantemente, ou seja, neste momento, em alguma parte do universo, está se reunindo uma pleiade de espíritos coordenadores das moradas planetárias para eleger um novo Cristo, para formar um novo planeta, numa história muito parecida com a nossa. Está dando para acompanhar? Das águas tépidas, né, do fundo dos mares, começou a surgir vida orgânica física. Aí, co-criadores já no terceiro dia, co-criadores em plano maior, responsáveis pela instituição orgânica física dentro da estrutura que o nosso planeta permite. Está falando da mesma coisa? É a mesma passagem, né? O que Jesus trouxe e Mateus anotou em relação com esse histórico espiritual. Está dando, gente? Organização física é montada. Sempre lembrando, viu, gente? Toda a estrutura de organização material implica em experimentação e não é uma coisa feita em linha de produção, não. Então, todo planeta que for organizado vai ser organizado do mesmo jeitinho, então é só montar uma linha de produção, tá certo. Não é assim que funciona. A estruturação de cada planeta vai variar segundo as características dos ambientes em que o planeta surgir e a maneira com que a vida vai poder se apresentar aqui. Nesse contexto, os técnicos espirituais em plano maior, já lá pelo quarto dia, né, eles estão movimentando essas experimentações e começam a surgir vida orgânica física, primeiro no fundo dos oceanos, né, na figura dos animais marinhos ou dos animais aquáticos, e depois isso foi sendo trazendo para a Terra, sempre debaixo de processo de organização desses técnicos. Deixamos de ter guerras, passamos a ter pulmões, a estrutura começou a se organizar, enquanto que na vida material o reino vegetal já se apresentava pujante, num estado de composição da vida, num processo em que a evolução só se dá debaixo da responsabilidade desses co-criadores
que são técnicos que vão repetindo experiências para melhorar cada vez mais a estrutura da vida. Os reinos que se apresentam são resultado das experimentações desses ambientes. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele nos diz que o espírito dormita no mineral, lá na fase embrionária do planeta, desperta no vegetal, sensibiliza no animal, raciocina no nominal e ama no espiritual. No processo, e todo esse movimento, antes do ser se tornar pensante, se dá através da experiência desses trabalhadores das várias horas da nossa evolução, possibilitando o surgimento de uma melhoria. Então, se a gente perguntar assim, a planta evolui? A planta evolui. O animal evolui? O animal evolui. Os reinos inferiores, então, anteriormente ao homem, eles vão evoluir? Entupiu meu ouvido. Eles vão evoluir, mas a evolução desses reinos inferiores se dá através da movimentação em torno de experiências por parte dos co-criadores em plano maior. Ah, não entendi, Dudu. Então, vamos lá. Não há evolução individual nos reinos inferiores. Cada raça animal, por exemplo, ou cada característica de planta vai variar segundo a experimentação que os técnicos espirituais desenvolveram, fazendo manifestar cada vez mais um ser mais evoluído a partir da experiência. Então não existe evolução individual nos reinos inferiores? Não, não existe. A evolução se dá através dessas experiências que vão gerar mais adiante uma nova leva mais evoluída que a atual. Para explicar melhor, imaginemos o computador. O primeiro computador construído, ele tinha 4 andares de altura, mais ou menos 12 metros de altura, e ocupava uma circunferência mais ou menos de 100 metros quadrados. A quantidade de informação que cabia nesse primeiro super gigante computador, hoje cabe num microchip de smartphone. Porque, então, o computador evoluiu, mas ele evoluiu por conta própria? Não. Quem o fez evoluir foi os técnicos responsáveis por hardware, por softwares, daí para diante. Deu? Nos contextos de reinos inferiores, o processo é análogo. A experiência de repetição vai gravando no espírito com E menor, que ainda não é pensante, que são os seres anteriores ao homem, e essa gravação vai facilitando aos técnicos lançar uma próxima etapa de evolução mais, vamos dizer assim, mais expandida em nível de caracteres do que a anterior. Percebemos? Então o animal ainda não é ser pensante, né, gente? Tem gente que é apegada demais a gato, né? A cachorro, né? A papagaio e daí para diante. Esses são princípios espirituais localizados no reino animal, que estão sob a responsabilidade dos técnicos espirituais, que os localizam nas experiências da vida corpórea, para que, através da repetição, vá se fixando no campo de memória rudimentar desses princípios espirituais, valores que mais adiante vão se agigantando a partir da experimentação dos espíritos co-criadores em plano maior. Ah, mas meu cachorrinho pensa, Dudu, meu cachorro. Quando eu chego, ele já abana o rabo, já levanta. Claro, você o alimenta. O animal ele tem instinto de conservação. Não é isso? O instinto de conservação é um rudimento de inteligência, mas está no automatismo dentro do contexto de instintos. Tá? A experimentação vai se ampliando. Vão sair lá do animal primitivo até o cachorro, até o golfinho, até o cavalo, até os símios, né, os macacos, que são animais superiores, que alcançaram o ápice da evolução a partir das experimentações nas várias encarnações, coordenadas exclusivamente pelos técnicos espirituais. Darwin, né, que foi o grande cientista evolucional que tratou de evolução, não abordou a questão espiritual e ficou empacado no chamado elo perdido, não é isso? Aonde que foi que o ser saiu de uma condição animal e foi para a condição hominal? Esse elo perdido vai se apresentar
lá no plano espiritual. Deixarão de ser unidades, os seres, para serem individualidades. Aí já estamos lá para mais do meio do dia em nível de evolução espiritual, tá, gente? Para mais do meio do dia. Então, iniciamos simples e ignorantes. Pergunta 115 de O Livro dos Espíritos, né? Dos Espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os Espíritos respondem: Deus criou a todos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. Deu a eles a oportunidade da reencarnação para que, através das experiências, fossem eles acrescentando no seu contexto de memória espiritual / consciência a noção de certo e de errado. Sempre debaixo de uma programação reencarnatória organizada por aqueles que nos tutelam. A diferença do atual momento, que é o momento hominal da nossa evolução espiritual, é que no atual nós temos pensamento contínuo. Quando cria-se, quando alcança-se a condição individual, eu passo a ser responsável pela minha evolução. As experiências são organizadas pelos guias espirituais, programação reencarnatória, mas o bom aproveitamento dessa experiência sempre vai ser de cunho exclusivamente espiritual, de cunho exclusivamente individual. Tá dando para acompanhar? Tá dando? Tá difícil? Simples e ignorantes, como que nós alcançamos o nível de conhecimento que nós temos hoje? Nós viemos desde lá da fase primitiva do homem, homens das cavernas, né? Simples e ignorantes. A equipe espiritual responsável pela evolução da humanidade terrestre vai organizar programações que permitam experiências que vão gerando uma condição de entendimento mais apurado em torno da vida. Então, um bando de homens e mulheres das cavernas, a nós aqui, né? No meio desse matão aqui, uga, né? O que a gente fazia naquele primeiro instante? Simples e ignorantes, nós éramos 90% animais e somente 10% humanos. A absorção do conhecimento se daria pelas experiências que foram organizadas pelos técnicos espirituais. Então, estamos nós lá, uns 30 homens e mulheres da caverna, num descampado, ameaça uma tempestade, antes da chuva cair, cai uma tempestade elétrica, uma tempestade de raio. O raio alcança uma árvore e começa a pegar fogo. E nós 30 lá, nunca tínhamos visto fogo na vida. Uga. Não é? Aí nós vamos chegando perto do fogo e quanto mais perto a gente chega, mais calor a gente sente. Nesse contexto, 15 ficaram para trás. Não vou mais. Mas 15 continuaram indo. Quando chega a uns 10 metros de distância, o calor aumenta, desses 15, 10 ficam para trás e 5 vão indo. Quando está muito perto do fogo, desses 5, Você está só chegando. Desses 5, 4 ficam para trás e somente um vai. Esse que vai, faz o quê? Labareda azul, amarela, vermelha. Vai lá e põe a mão no fogo. O que acontece? Queima, ele grita, chora, a mão fica machucada. A partir daquele momento, iniciou o processo de memória espiritual que nós conhecemos como consciência. A partir daquele momento, aquele que botou a mão no fogo e mais os outros 29 que assistiram o que aconteceu quando ele botou a mão no fogo, descobriram que o fogo queima. Inaugurou consciência, inaugurou também a lei de causa e efeito. Toda ação gera uma reação de igual teor. À medida que o tempo vai se movimentando, nós vamos crescendo, ainda trazendo dentro de nós a realidade de que nós estamos saindo de uma condição animal puramente para uma condição animal / hominal. Vamos descobrir mais coisas. Como? Através das experiências. A gente já contou essa história aqui para alguns, nós vamos contar de novo. Imagina que, de novo, nós sejamos homens e mulheres das cavernas. A equipe espiritual responsável pela movimentação evolutiva, os trabalhadores lá, já pela 6ª hora do dia evolutivo do planeta, localiza o processo instintivo de
naquele momento inicial, basicamente, nós nos alimentávamos e procriávamos, né? Basicamente, instinto de conservação e de procriação. Então, estamos lá no meio de um descampado, procurando uma caça, está lá o caçador solitário aguardando, já com uma lança em punho, já num processo de movimentação expressiva no campo da evolução, e de repente ele vê do outro lado da clareira um outro homem caçador, e junto desse outro homem, uma fêmea. Dispara o instinto sexual ou de procriação. Ele passa a desejar aquela fêmea. Só que entre ele e aquela fêmea tem o outro macho. O que ele faz? Instintivamente pega uma pedra, aguarda o momento que o outro caçador está distraído, vai lá e... Deixa eu fazer aqui. Acerta a pedra na cabeça do outro caçador e tira a vida do outro caçador. Início de evolução, não é isso, gente? Mas ele fez certo ou ele fez errado? Fez certo ou fez errado? Errado. Quem falou? Errado. Quem mais? Vamos, coragem! Mas para aquela época, acho que ainda não estava errado assim, totalmente. Não? Quem mais, gente? Estava errado, mas ele não sabia. Ele não sabia que estava errado. Fez por instinto. Foi instinto, é igual animal que mata pra... Mas agora não é animal mais. Agora é homem. Ele precisa, à medida que ele vai experimentando, ele precisa ter noção de certo e de... Então o que ele fez é certo ou é errado? Errado. Mas como que ele vai descobrir que é errado? Uai, pela lei da causa e efeito, pelas consequências. Ah, como é que isso vai funcionar? Ninguém vai poder, não vai ter uma lei que vai poder condená-lo, que vai poder levá-lo para o juiz, ele passar por um julgamento, o júri condená-lo e daí para diante. Como que vai ser? Lei, a partir do momento que alcançamos a condição hominal, nós somos inscritos na lei da causa e do efeito. Lá na anotação de Mateus, capítulo 5, versículo 25. Concilia-te depressa. Não. Quando o Filho do Homem retornar junto com seus anjos, é capítulo 16, versículo 27, viu, gente? De Mateus. Quando o Filho do Homem retornar junto com seus anjos, dará então a cada um segundo as suas obras. Jesus falando da lei de causa e efeito. Como que isso funciona na prática? Do homem primitivo que tirou a vida do outro instintivamente, sem saber que matar era certo ou era errado. Uai, pela lei da causa e do efeito. O que aconteceu? Tirou a vida do outro macho, pegou a fêmea pelos cabelos e arrastou ela para dentro da sua caverna. Naquele momento era rudimento de amor, apenas atração sexual, né, gente? Coitada da fêmea. Hein? Coitada da fêmea, né? Às vezes a fêmea gostava, né, gente? Levou para dentro da caverna e começaram a se relacionar sexualmente. Ok, gente? Dessa relação sexual surgiu uma gestação. Não por acaso, já novamente debaixo da programação reencarnatória que a equipe espiritual fez, não por acaso o primeiro filho foi um filho macho. O menino, infância, quando chega na adolescência, ele passa a acompanhar o pai nas caçadas. Como era um filho bonitão, fortão, ele logo atraiu uma fêmea, que passou a acompanhá-lo juntamente com seu pai nas caçadas. O que aconteceu numa bela tarde de primavera? Um outro caçador solitário estava do outro lado da clareira e viu o trio. E se interessou também pela fêmea. Esperou o pai se afastar e esperou quando o filho daquele que tirou a vida lá atrás estava distraído, pegou uma pedra aí, matou o filho, pegou a fêmea pelos cabelos e levou para dentro da caverna. A dor da perda do filho inaugurou no campo de memória espiritual ou de consciência daquele espírito a lei de que matar é... Deu? É por isso que eu fiquei na dúvida no primeiro exemplo, né? Pois não. Essa questão da moral se existia, porque já éramos
já tínhamos consciência, né? Pensamento, ainda não tínhamos consciência, né? Já Ah, tínhamos pensamento contínuo. O que é a consciência? agora que a gente vai ter consciência. É. No segundo momento. Isso. A consciência, ela é o arquivo mental ou espiritual da lei de causa e efeito que se fixa no meu campo de memória. Então eu sei que queimar é errado, que o fogo queima, porque quando eu botei a mão no fogo eu me machuquei, então aquilo ficou gravado. Eu sei que matar é errado porque eu matei num primeiro instante, eu não tinha noção, eu agia pura e simplesmente por instinto, até que alguém matou alguém que eu era afeiçoado e aquilo me fez sofrer. E aí eu aumentei o meu grau de memória espiritual em torno da verdade através do efeito da causa que eu plantei. Então, o grande acelerador evolutivo se dá através da lei da causa e do efeito. É claro, a partir do momento que fixa a ideia da verdade em mim, todas as vezes que eu repetir aquele instinto equivocado de agir no mal em torno de algo que eu já sei, o gatilho da consciência dispara. Não é verdade? Toda vez que eu quero fazer alguma coisa e eu já sei que aquilo é errado, mas eu estou morrendo de vontade de fazer, o que acontece comigo? Coração dispara, a boca seca, costuma dar caganeira em alguns, mas ainda assim alguns tornam a errar. E aí o processo da repetição no erro vai gerando aquilo que nós espíritas chamamos de expiação, que soma o aspecto técnico em forma de sofrimento, como efeito daquilo que eu mesmo plantei ontem, com o aspecto moral ou consciencial, porque eu já sabia que era errado, mas ainda assim, sem vergonha que eu sou, voltei a errar. Deu? A partir desse momento já há uma discrepância evolutiva, porque alguns espíritos não erraram mais naqueles pontos que eles já conheciam de verdade, e outros sem vergonhas começaram a errar. Aquele que não errou naquele ponto já parte num novo degrau evolutivo para um conjunto novo de experiências ou de provas. Deu, gente? Lá pelo 5º dia, Jesus vê a necessidade, naquele momento em que nós já éramos tribos, já tínhamos uma estrutura social razoável, mas ainda éramos bárbaros, ainda éramos repetidores do mal. Ok, gente? Carecia, então, de uma inserção de valores de verdade, vindos de espíritos já mais amadurecidos, que reencarnariam na Terra com a intenção de organizar as coisas no campo do comportamento e do ajustamento pessoal. Lá pela... O que foi? Lá para mais da metade do dia, Jesus, verificando a necessidade do comportamento de humanidade ou de civilização ser mais ajustado, verifica a necessidade de surgir alguém que fosse um direcionador. Lembrando que Jesus já era o governador desde o início do mundo, né, gente? Aí Jesus escolhe, procura alguém que tinha uma característica no campo de ajustamento comportamental, no termo técnico de justiça. Localiza determinado espírito especialista nessa área e convida-o, e ele vem, reencarna, e ele leva o nome de Moisés. Moisés reencarna e organiza a vida no campo técnico da nossa humanidade, no campo de comportamento técnico. Médium por excelência, recebe já encarnado, mediunicamente no alto da montanha, a lei de justiça. Não é isso, gente? Os 10 mandamentos nada mais é que a lei de justiça que vale em qualquer canto do universo. Não por acaso, porque ainda éramos homens bárbaros. 6 dos 10 mandamentos começam com a palavra não. Mas se éramos bárbaros, por que nós obedeceríamos a um homem só? Porque Moisés era
médium. Médium de efeitos físicos. Moisés bate o cajado no chão e o cajado vira uma serpente. Sacode a serpente e a serpente volta a ser um cajado. Isso é possível? A doutrina espírita diz que sim, né? Dentro da linha de mediunidade de efeito físico tem um braço dessa mediunidade que chama mediunidade de transporte, que desmaterializa determinado elemento que está no lugar, materializando-o aqui, desmaterializando o que está aqui, materializando acolá. Só que o povo hebreu não sabia disso. Moisés se tornou quase um Deus. E o povo passou a ter medo. E toda vez que Moisés falava alguma coisa, virava lei. Claro, Moisés era um espírito de luz? Longe de ser. Moisés foi assassino, foi sanguinário, né? Ele desce do alto da montanha com as tábuas da lei, lembrando que o terceiro mandamento é não matarás. E quando ele chega cá embaixo, ele que defendia a ideia de um Deus único, impunha a ideia de um Deus único, ele pegou parte do seu povo adorando o bezerro de ouro ou um Deus materializado. O que ele faz? Manda matar 3.000. Então, assim, ele era um espírito melhorado em relação àquele agrupamento, mas longe de ser espírito de luz. Qual que era a função dele? Tecnicamente, ajustar comportamento. Deu, gente? Comportamento foi não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do vosso próximo. Claro, nos dias de hoje cabe também, não desejarás o marido da vossa próxima, né, gente? Tudo ajustando o comportamento. A partir desse ajustamento, ainda que pelo campo da medoterapia, nós fomos deixando de ser bárbaros e nos tornando mais civilizados. Vibratoriamente, há uma possibilidade de nós captarmos valores de verdade mais ampliados. Nesta ocasião, já por 3 horas da tarde, mais ou menos, tá, gente? Num período mais avançado do dia espiritual, o próprio governador espiritual do planeta reencarna. Encarna no nosso planeta, mas reencarna. Jesus veio trazer uma nova ordem de coisas. Moisés, porque era exclusivamente técnico, trabalhava valores técnicos. Amarás o teu irmão e odiarás o teu inimigo. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Jesus traz um contraponto. A lei temporária que Moisés trouxe foi substituída por uma lei mais ampliada. Se alguém te pedir para andar 1000 passos, anda com ele 2000. Quantas vezes devo perdoar o meu inimigo? Até 7 vezes? Não te digo que 7, mas 70 vezes, 7 vezes. Então Jesus amplia o ensinamento para um campo mais espiritualizado. Ok, gente? Essa programação da vinda de Jesus incluía a participação do povo de Moisés, que era um povo já mais espiritualizado. Era um povo mais civilizado, mais organizado. E esse povo de Moisés teria que secretariar Jesus na difusão da Boa Nova ou do Evangelho. Só que esse povo de Moisés era um povo, e infelizmente até hoje ainda é, embrutecido, bélico, disposto a ser o bambambam. E quando Jesus chega manso, simples, pacificador, eles não acatam Jesus como o Messias prometido. E aí, quando houve essa quebra de programação, porque eles teriam que auxiliar, Jesus cria uma programação emergencial, né? As tribos de Israel, que era o povo coordenado por Jesus, se subdividiam em 12 tribos, não é isso, gente? Os substituidores dessas tribos foram os apóstolos, que eram também 12. Fixação se deu, mas o povo judeu, não satisfeito com o surgimento de uma linha que contrariava as bases do ensinamento que Moisés trouxe, resolveram assassinar Jesus. Não tinha programação para Jesus ser assassinado. Houve uma quebra. A partir dali, no desenrolar ou nos efeitos das causas mal plantadas, nós passamos pela grande madrugada da evolução do nosso planeta. Já na penúltima hora, depois desse período negro de evolução,
Jesus, percebendo que já havia uma maturação espiritual para o ressurgimento da sua filosofia, ele envia espíritos para a reencarnação que teriam de novo potencial mediúnico. Lembrando que lá atrás, Moisés médium, Jesus médium, e num terceiro momento, mediunidade se apresentou trazendo nova ordem de coisas. Ainda assim, a sombra tentou abafar essa nova ordem quando a Igreja Romana, estabeleceu a Santa Inquisição, que os médiuns, a maioria mulheres, porque já detinham uma capacidade de sentir mais apurada, recebiam mensagens do além, e essas mensagens contrariavam os valores de bases dogmáticas que a Igreja impunha. Quando eles verificaram que os médiuns, as médiuns, traziam informações que estavam contrapondo o que a Igreja trazia, eles estabeleceram que mediunidade era coisa de herege, de bruxo, e começaram a queimar. Ainda assim, o processo foi continuando, até que, num determinado momento, ainda com o governo da Igreja no campo de civilização, houve a chamada invasão organizada do plano espiritual no mundo físico. No setor da América do Norte e da Europa começaram a surgir manifestações espirituais. As chamadas mesas girantes, onde o pessoal recebia mensagens através de pancadas. As mensagens foram se avolumando e, em determinado momento, um professor chamado Hipólite Leon Denisard Rivaio fica sabendo desses fenômenos. Ele era professor e cientista e resolve pesquisar, e quando ele verifica que por detrás daqueles fenômenos aparentemente aleatórios haviam inteligências, ele resolve começar a pesquisar e a participar de reuniões onde essas mensagens chegavam. Ele começou a compilar perguntas para essas inteligências responderem, e essas perguntas foram constituídas até formar o primeiro livro da doutrina que nos alberga, que é o Livro dos Espíritos. Estamos chegando na última hora. Todo esse pessoal que veio ajudando a Jesus na constituição da evolução do planeta formam os trabalhadores da vinha. Chegamos na última hora. Tudo pronto, teoricamente. Falta fazer o quê? Dar o acabamento. Então, nessa fase final em que a casa está bem desarrumada, não é assim quando a gente constrói uma casa, gente? A gente construiu, meteu tubulão, meteu laje, meteu vigas, meteu laje de novo, constituiu paredes, tá aquela bagunça, não tá? É a última hora. Nós estamos em meio à última hora. Momento final da reforma. Momento final da confusão. O que é que precisa fazer agora? Dar acabamento. Vou convocar quem? Pergunta Jesus. Aqueles que até então não trabalharam. Que somos? Nós. Qual que é a proposta? Deixar a casa em condições de habitação, no sentido espiritual da vida. Cada um de nós, gente, nós somos trabalhadores da última hora. Normalmente nós aqui, domingo, condomínio fechado, onde o pessoal vem para se divertir, final de semana. Tem um grupo de 30 pessoas aqui, pelo menos, interessados em saber o que tem que fazer da vida. Qual que é a proposta de Jesus? Dar o acabamento. Como que é o acabamento? No mapeamento reencarnatório, minuciosamente, cada um de nós vai ser localizado onde temos que estar, vivendo o que temos que passar, junto das pessoas com as quais nós precisamos organizar uma estrutura familiar que favoreça o surgimento de uma nova era. Serviço do trabalhador da última hora, renovar caráter.
dar condições para que simbolicamente Jesus volte. Simbolicamente, viu, gente? Jesus não vai voltar em carne e osso, é coisa de ortodoxo. O que vai acontecer é que a mensagem que ele deixou, a filosofia que ele trouxe, vai passar a ser comportamento geral. E aí, espiritualmente, Jesus estará de volta. Entendeu? Qual que é a nossa programação? Qual que é a tarefa que o dono da vinha, Jesus, nos sugeriu? Organizar a nossa vida de tal maneira que sejamos homens e mulheres de bem. Dentro desse contexto, eu vou, em determinado momento da minha encarnação, encontrar aquela pessoa que vai completar os meus vazios e nós vamos formar uma família. Isso quase que geralmente é assim, né? Tem gente que é autônomo, que não vai se casar, que vai ter uma tarefa individual, mas de forma geral nós vamos formar uma família. Qual que é a proposta para o trabalhador da última hora na constituição dessa família? Eu ser um bom pai, eu ser uma boa mãe, eu educar os meus filhos tendo como base os valores da verdade. Eu amar a minha esposa, eu amar o meu marido, eu educar, orientar, disciplinar e amar os meus filhos. E quando isso for feito de boa qualidade, vai virando um efeito dominó positivo, porque os meus filhos se tornaram lideranças no contexto de sociedade. No momento de crise, eles sempre serão os veiculadores da palavra da verdade, os orientadores do microcosmo, que são responsabilidade deles. Tá dando, gente? Estamos na última hora. Todo mundo já sabe o que tem que fazer. No campo teórico, todos nós já temos noção da verdade. Nós viemos caminhando desde a condição embrionária do ser, lá do espírito, lá como homens das cavernas, até os dias de hoje. Todo mundo já sabe que matar é errado, todo mundo já sabe que trair é errado, todo mundo já sabe que lesar é errado. O que precisa fazer? Dar o acabamento. O que é o acabamento? É a prova em torno dos valores teóricos que eu já adquiri, que necessariamente eu terei que colocar em prática no meu dia a dia. Então, além da programação de eu ser um bom pai, de eu ser uma boa mãe, de eu ser um bom esposo, eu tenho que ser luz do mundo. Capítulo 5 de Mateus, versículo 6, se não me engano. Vós sois a luz do mundo. Está lá no Sermão da Montanha. Lembrando que o Sermão da Montanha foi um discurso que Jesus fez exclusivamente para discípulos. Aqui, ó. Quem que é discípulo? Aquele indivíduo interessado em aprender. Vamos nós, né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada que já está sobre o monte. Nem pode pegar a lamparina e colocar debaixo da cama, mas no alto da parede para que ilumine a todos. Jesus está dizendo para nós que nós estamos falando para um grupo seleto, viu, gente? Domingo, 10 horas da manhã, está todo mundo aqui. Então é um grupo seleto que já dá conta de fazer o que tem que fazer. Vós sois a luz do mundo. A luz do mundo inteiro é Jesus, então não é do mundo inteiro. De qual mundo? Do mundo de cada um de nós. Eu sou a luz daqueles que me têm como ponto de referência. Só que eu preciso tirar a luz debaixo da cama, ou seja, lembrando que cama é lugar de dormir, quem está dormindo não está fazendo nada. Então, eu preciso trabalhar colocando a luz do entendimento que eu adquiri em favor daqueles que estão sob o meu alcance. Esse é o serviço da última hora. Esse é o serviço da última hora. De tal maneira que, tanto eu quanto aqueles que estão sob minha tutela, na hora da prova espiritualmente falando, é aquele momento em que eu estou na encruzilhada. Eu não sei se eu vou para cá ou se eu vou para cá. Se para cá é o bem, para cá é o mal, eu ainda tendo a ter um comportamento no mal, eu ainda estou em dúvida se eu vou para o mal ou se eu, pela disciplina, vou para o bem. Essa decisão é pessoal. Mas essa decisão só vai ser tomada no campo do bem se aqueles que são os trabalhadores da última hora cumprirem o seu papel de divulgar a verdade em favor daqueles que estão sob sua tutela.
Meu filho é usuário de droga ou é um homem de bem? Lembrando que droga vai desde o tabaco, o álcool, até as drogas que são consideradas drogas, mas tudo isso é droga, né? Lembrando que a droga que mais mata no mundo é o álcool, né? Tudo é droga. Meu filho é um usuário de droga ou um cidadão do bem? Minha filha é uma moça bem orientada, que busca um amor, ou é meio piriguete? Eu sou um bom marido ou sou meia boca? Eu sou uma boa esposa ou sou meia boca? Eu sou um bom tarefeiro na casa espírita ou sou só visita vez por outra? Eu tiro pelo menos um dia da semana para Deus. Santificar o dia de sábado tem a ver com nós nos desapegarmos um pouco dos valores materiais e buscarmos os valores espirituais. Não é? Tudo isso é tarefa do trabalhador da última hora. Existe uma programação espiritual para que, através do serviço dos trabalhadores da última hora, um mundo melhor, mais igual, mais fraterno, com menos violência, com menos corrupção, com menos drogadição, com menos de tudo negativo, surja, que é o chamado mundo de regeneração. Mas esse mundo de regeneração só vai surgir se o trabalhador da última hora cumprir o seu papel. Se não cumprir, continuaremos tendo governos corruptos, governos populistas, governos extremistas, maridos que traem, filhos que se drogam, mães que abortam. Tudo isso é resultado da falta do entendimento espiritual, que é a função do trabalhador da última hora oferecer. Se tudo der certo, gente, o mundo de amanhã será um mundo bom. Um mundo com mais igualdade, com mais fraternidade, sem doenças, sem pobreza extrema, sem discrepância. Mas tudo isso é construção desse momento singular na nossa história de espíritos imortais. Finalmente, na última hora, nós somos chamados para trabalhar. Né? E o salário? Claro que o salário é igual para todos. Não porque Jesus seja alguém discriminativo em relação a quem trabalhou pela primeira hora, em relação àquele que trabalhou na última. O salário é o mesmo, que é um mundo melhor, que é um mundo de regeneração. O salário de todos os trabalhadores que ao longo da nossa história espiritual de humanidade desenvolveram o seu papel é chegar no ápice desse degrau evolutivo que nós nos encontramos, que é igual a prova e expiação, e recebemos como salário um mundo melhor, que é o mundo de regeneração. Mas lembra, vamos levar para casa esse para casa. O mundo só vai melhorar de forma definitiva quando eu, trabalhador da última hora, cumprir o meu papel de melhora pessoal, sendo luz do mundo, ou seja, iluminando o campo de entendimento daqueles que estão sob minha tutela, para que eles se transformem também em homens e mulheres de bem. Deu? Que a gente vá para casa na introspectiva necessária, porque isso é fundamental. Estou cumprindo o meu papel? Estou sendo um cidadão de bem? Estou mesmo dando aso a um surgimento de um mundo melhor, onde todo mundo vai ser do bem? Onde você cumprimentar alguém na rua, bom dia, a pessoa não esconde morrendo de medo, mas abre um sorriso e diz bom dia? Onde você pode deixar a sua porta aberta, seu carro com a chave na ignição? Ai, vai ser bom, vai, mas isso é construção nossa. É construção nossa. Pois não. É possível quem não reconhece Jesus como guia, né? Mas que pratica, né, os mandamentos todos, um exemplo grande. Pois não. Ser também um espírito enviado. Ótimo. Todos os grandes homens, né? Vamos considerar que Gandhi foi apenas um bom político, tá? Sim, ele não foi um homem de Deus propriamente dito, mas foi um homem pacificador, mas foi político também, né? Mas assim, todos os grandes homens que estiveram na condição de lideranças nos variados setores do planeta são secretários de Jesus.
Tá? Se você pegar o livro sagrado hindu, os Vedas, pegar o Bhagavad Gita, pegar o livro sagrado dos budistas, né, do budismo, todos eles têm... Pode pegar e estudar. Você vai encontrar versículos iguais aos versículos que estão no Evangelho. Significando que a mensagem é a mesma e para que fossem alcançados todos os quadrantes do planeta, Jesus enviou secretários dele para que a divulgação da mensagem fosse trazida. Tá? O rótulo religioso é uma questão de necessidade atual, levando em consideração o quadro em que cada indivíduo se encontra. Então as religiões funcionam como grandes divulgadoras da mensagem de Jesus, ainda que nominalmente não sejam tratadas como cristãs. Tá? Mas cada indivíduo está numa parte do caminho em que ele vai receber, pela misericórdia de Jesus como coordenador do planeta, mensagem de amor através das religiões que estão espalhadas por todos os cantos. Tá? Essa coisa de sectarismo não existe na linha de pensamento de Jesus. Tá? É um só rebanho, um só pastor? Mas quando o rebanho é muito grande, você subdivide por vários pastores para que as ovelhas não se percam. Né? Assim é a nossa humanidade. Toda religião que trouxer valor de amor é religião liderada por Jesus, tá? Ainda que os religiosos não reconheçam Jesus como o guia e modelo, ele é o guia e modelo. Dudu, Oi. o Gandhi falou um negócio interessante, ele falou que se todos os livros do mundo fossem queimados, jogados fora, ficar só o sermão do monte, nada teria perdido. É isso aí. Né? O sermão da montanha, o Evangelho de Jesus é maravilhoso, né? O sermão da montanha é a síntese maravilhosa do Evangelho de Jesus, tá? Mas vale estudar o Evangelho inteiro, tá? Oi, João. Eu achei engraçado essa semana que um amigo meu do trabalho me emprestou um livro sobre budismo, até mostrei para eles, com umas meditações, né? E a mensagem é assim, mesma coisa. Mesma coisa. Esse livro aqui ainda tem uma corrente filosófica que está estudando romana, o estoicismo, que é assim, mesma coisa. Mesma coisa. Coisas diferentes, budismo, estoicismo, cristianismo, falando a mesma coisa. É isso aí. O judaísmo, a linha muçulmana, o shintoísmo, o hinduísmo, é tudo mensagem de Jesus captada mediunicamente pelos grandes líderes que as anotaram. Deu, gente? Para casa, então? Tomar vergonha na cara, hein, gente? Hein? Levar adiante a bandeira. Lembrando, né, que sermos pessoas de bem não significa que temos que ser monges, né? E que tenhamos que ser eremitas, nos isolarmos do mundo. Nada disso. Nós temos que ser luz do mundo, ou seja, nós temos que estar no mundo. E essa luz não é do mundo inteiro, mas do mundo que nos diz respeito, tá? Então observa com mais cuidado a sua esposa, o seu marido, atenta para o comportamento de seus filhos, relativamente àquilo que nós temos como ponto de referência de verdade, verifica aquilo que precisa ser alterado, e a educação implica efetivamente em alteração de caráter, viu, gente? Falando para os nossos filhos são espíritos milenares que estão chegando de uma caminhada milenar de reencarnações. Então eles trazem toda uma bagagem de tendência que precisa ser adequada a uma nova linha de comportamento que muitas vezes contrasta com a linha excêntrica de materialismo que ainda impera, infelizmente, em boa parte da nossa humanidade. Então, trabalhar isso em nossos filhos é garantir o nosso futuro. Porque mais adiante nós teremos que reencarnar, na imensa maioria das vezes, no mesmo clã familiar e seremos tetranetos de nós mesmos, recolhendo da vida a educação ou a falta de educação que oferecemos aos nossos filhos, que oferecerão aos nossos netos, que oferecerão aos nossos bisnetos, até chegar em nós novamente, nesse círculo virtuoso de evolução em que nos encontramos. Beleza? Não vamos nos esquecer do para casa, que isso é fundamental, tá? Jesus nos abençoe, nos ampare, e que nós possamos ter nessa casa abençoada, nesse pouso de luz, de fato, não é o ambiente que vai reforçar os nossos ideais do bem. Isso vamos buscar dentro do possível, uma vez por semana estarmos aqui, viu, gente? Serão 1 hora, 2 horas no máximo por semana. Aqui tem o tanque do combustível do amor.
Tá? Às vezes o mundo está nos abafando, a dificuldade está surgindo, os problemas estão se avolumando, estamos no meio da transição. Aqui nós tomamos um banho de luz. Beleza? Jesus nos abençoe.